Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre ordem direta e indireta. Vamos falar um pouquinho também de crônica argumentativa, né? E de cordel. Então, embora seja aí alguns conteúdos que a gente ainda está vendo pelas nossas aulas do Zoom, né? Já convém a gente fazer uma retomada aqui de algumas questõezinhas, tá? Então, assim, ó, quando a gente fala de ordem direta e indireta, a gente precisa lembrar de uma coisa bem importante, né? O que seria essa coisa bem importante, né? É com relação à disposição do sujeito. Então, é a disposição do sujeito dentro da oração que vai determinar se aquela oração está na ordem direta, se está na ordem indireta, né? É o sujeito que determina isso. Então, por exemplo, quando a gente fala de ordem direta, eu tenho apenas uma construção, né? Apenas uma. Então, eu tenho lá sujeito, verbo, complemento. Aquela que a gente utiliza para tudo, né? É a mais simples, é a mais tranquila, né? E é a que a gente mais utiliza. É a ordem que a gente consegue, que a gente conhece mais, digamos assim. Então, ó, minha mãe fez um bolo. Nessa oração, eu tenho lá minha mãe, sujeito. Fez, verbo fazer. E um bolo, complemento, né? Essa é a linha de raciocínio. Aí, quando a gente fala de ordem indireta ou inversa, nós temos até 3 construções. A gente tem complemento, verbo, sujeito, né? Eu deixei com a mesma oração para ficar mais tranquilo para vocês. A gente tem lá, ó, um bolo, complemento. Fez, verbo, minha mãe, sujeito, né? Sujeito lá no finalzinho da frase. Depois, complemento, sujeito, verbo. Então, um bolo, vírgula, minha mãe fez, né? E aí, por último, a gente tem verbo, complemento, sujeito. Fez um bolo, minha mãe. Então, teoricamente, né, se vocês observarem, é a disposição do sujeito, né? É o sujeito que diz pra gente que tipo de, né, se tá na ordem direta ou se tá na ordem indireta. Teoricamente, vocês falam, professora, mas veja bem, a ordem indireta ela é um pouco diferente, ela é meio confusa na hora de escrever e tal. Parece, na verdade, pessoal, parece mesmo, por quê? Porque a gente acaba lidando mais com a ordem direta, né? Nós temos mais costume com a ordem direta. Então, é mais comum pra gente, né? O comum é a gente utilizar sujeito, verbo, complemento. Essa construção, a básica, né? Então, aí quando a gente vai pensar na ordem indireta, às vezes a gente pensa que a frase ficou meio estranha e tal. Mas é normal, gente. É normal achar que ficou meio estranho, mas existe, tá? E tá certo. É assim mesmo, tá bom? Tá, daí saindo daqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho ali sobre crônica argumentativa. Crônica argumentativa eu acho que está um pouco fresco para vocês ainda, que a gente ainda está trabalhando, né? A gente viu a primeira crônica lá da Alice no Reino do iPad, daí agora a gente está vendo aquela crônica da Mila, né? Da cadelinha Mila, do Carlos Heitor Coni. Então é um conteúdo que ainda está tranquilo para vocês, mas que já convém a gente relembrar. Então, crônica argumentativa é um texto onde a argumentação é visto como característica principal, né? Então, é a argumentação do autor, né? Quando a gente fala de argumentação, a gente tem lá um leque com tipos de argumentos, né? Pode ser um argumento de autoridade, né? A gente tem vários, pode ser um contra-argumento, né? A gente tem vários tipos de argumentos que nós já vimos nas nossas outras aulas, e se necessário, a prof retoma depois pelo Zoom, tá? Mas, de um modo geral, a gente precisa lembrar disso, né? A principal característica é a argumentação. Então, esse tipo de crônica, ela é muito usada pelos meios de comunicação, assim, geralmente, né? Jornais, revistas, blogs, né? Exatamente, esse é digamos assim, ela é divulgada nesses veículos de comunicação. É um texto de linguagem curta, né, de linguagem bem acessível, né, e que trata relatos do cotidiano, que é aquilo que a prof sempre diz para vocês, né? O autor transforma em literatura tudo aquilo que ele acha belo no cotidiano dele, né? Então, por exemplo, da cadelinha Mila fala sobre a relação ali, né, de adoção, de ter um filhotinho e tal, né? Essa é a linha de raciocínio. E é algo do cotidiano, né, pessoal? Então, daí, quando a gente fala, né, de crônica argumentativa, a gente tem a questão da linguagem, né? Que pode ser, pode lidar ali com a objetividade ou com a subjetividade, né? Quando a gente fala de objetividade, né, é a característica daquilo que é mais objetivo, ou seja, é resultado de uma observação imparcial, independentemente das preferências e opiniões individuais. Então, é algo mais imparcial. E aí, quando a gente fala de subjetividade, que é o caso da crônica da Mila, né? Aí vai ter a característica daquilo que é filtrado sob o ponto de vista do autor, né? Da pessoa que tá produzindo, né? Aí ele vai ter as suas opiniões, os seus sentimentos, as suas crenças, né? Que é o caso da Mila, que tem uma linguagem bem subjetiva, tá, pessoal? E aí agora, por último, né? Vamos relembrar um pouquinho do cordel, né? Cordel, a literatura de cordel é uma literatura
de contação de histórias em versos, né? Originalmente era transmitida de maneira oral, né? Então, antigamente, os autores até utilizavam uma violinha para poder fazer um ritmo, fazer uma rima, né? Como característica principal, a gente tem a questão do ritmo e da rima, né? Vai seguir sempre a mesma linha de raciocínio, tem uma estrutura. A gente já viu nas aulas anteriores, e aí depois pelas nossas aulas do Zoom a gente pode retomar, tá? Mas a principal característica é a gente lembrar do ritmo e da rima, né? O cordel, na verdade, é considerada ali uma literatura popular brasileira, né? Teve ali o seu início a partir de Salvador, né, na Bahia, no Nordeste do nosso país, e a partir daí foi divulgada, digamos assim, né, para mais regiões, mas tipicamente conhecida lá na região Nordeste do nosso país, lá é bem comum. E aí, quando a gente fala de cordel, a gente lembra de corda, né? E a linha de raciocínio é essa mesmo, né? A gente pensar na cordinha de varal com os folhetinhos, né? Porque posteriormente, antigamente, ela era uma literatura que era mais divulgada de maneira oral, mas daí depois, posteriormente, veio a questão das impressões, né? Virou folhetinhos e tal, e aí o pessoal começou a vender pendurado em cordinhas de varal. Essa é a linha de raciocínio, tá? Então, na literatura de cordel, as histórias nascem com poemas cantados, que foi o que a prof já comentou, né? E aí o cantador, né, o contador da história, ele vai inventando os seus versos, ele vai fazendo as suas rimas, né? Da maneira que ele achar mais conveniente dentro do tema que ele está trabalhando, né? Depois das histórias, as histórias são impressas, né? Em livretos e são penduradas em cordão, né? Para serem vendidos, que é aquilo que a prof já tinha comentado com vocês, né? E aí, partindo dessa linha de raciocínio, né? Os temas, de um modo geral, eles são bem variados, vai depender ali do estilo de cada autor, né? Então, pode ser lá, pode ter temas jornalísticos, pode ter alguma coisa relacionada à política, fantasia, assombração, romances, né? Então, pode ser aí uma questão isso é bem aberto a cada característica de cada autor, né? A estrutura também pode variar, né? Então, entre as modalidades mais antigas de cordel está o martelo agalopado, né? Que é em estrofes, então são 10 versos, né, de 10 sílabas, então tem essa questão, né? E outras variantes incluem lá meia quadra, décima, sextilhas, né? E aí vai depender de cada divisão. Essas divisões, essas observações, a prof já tinha comentado na aula anterior e vocês têm também na última unidade da apostila de vocês ali, né? A terceira unidade da apostila de vocês. Tá? Com relação à divisão das sílabas, a gente fala que é a contagem da sílaba poética, né? A prof já comentou nas aulas passadas, é diferente, né, da contagem gramatical, mas aí a gente tem lá uma contagem também, né? Porque ele segue essa linha de raciocínio, né, gente? A estrutura pode variar, mas tem ali, para cada variação, tem uma estrutura a seguir, tá? Um dos principais cordelistas, né? Da literatura de cordel no Brasil é o paraibano Leandro Gomes de Barros, né? Ele é um nome bem conhecido lá. Ele foi o primeiro poeta a publicar histórias versadas no Brasil, ali por mais ou menos 1893, né? E isso aconteceu no Recife, né? Barros foi um poeta popular, né? E sua obra é reconhecida e citada pelos sertanejos, né? Recitada, desculpa, pelos sertanejos. É considerado pelos cordelistas como se fosse, digamos assim, o rei da poesia sertaneja. É o cara que manja, como diz vocês, né? Então, com relação ao cordel também é isso, né? Quero que vocês lembrem bastante da questão das rimas, tá, gente? Rima e ritmo, isso é uma característica bem importante do cordel, tá? Independentemente se for um cordel ali de meia quadra, de décimos, de sextilhas, né? Independentemente disso, eles trabalham bastante com a questão da rima, né? E do ritmo. Beleza? A rima, exatamente porque tem que ter isso na estrutura, e o ritmo, porque teoricamente e antigamente era um tipo de literatura que era cantada, por isso a questão do ritmo e da rima. Beleza? Isso é uma característica bem forte. Ok, pessoal? Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando aí nas próximas aulas aí pelo Zoom. Algumas dúvidas que forem surgindo, a gente tem essa semana de revisão para a gente ir conversando e acertando da melhor maneira possível. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!